Irmão da PIBAB, irmãos da IBCO, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja nos nossos corações. Nós continuamos com a exposição da carta de Pedro. Hoje nós veremos o capítulo 3, os versículos de 1 a 7. Diz assim: Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece, é uma beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam aos seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-na com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Se você for no Google e você colocar lá os nomes divórcio e coronavírus, você vai ver que vai aparecer uma lista grande de notícias, principalmente sobre a China e a Rússia. Na China, o número subiu assustadoramente de pedidos de divórcios e a Rússia proibiu o pedido de divórcio nesse período de quarentena. E se você fizer pesquisa acerca de violência doméstica, você vai ver também que aumentou nesse período de quarentena. A convivência mais íntima, mais de perto, tem feito com que casais se odeiem, com que pessoas que outrora tinham um bom relacionamento, quando eles se deparam com a realidade de terem que ficar praticamente 24 horas convivendo, eles descobrem que eles são insuportáveis em si. Apesar de um e apesar do outro, nós devemos sempre olhar para outra referência que não somos nós mesmos. A nossa referência para que mantenhamos o nosso relacionamento conjugal de pé não somos nós mesmos. Pedro ele vai chamar a atenção para isso. Ele começa na sua carta falando de vários relacionamentos. Ele aborda sobre relações sociais e políticas, também relações de trabalho na comunidade doméstica, né? E agora ele estreita bastante. Ele aborda o círculo mais íntimo que existe, que é o círculo conjugal entre um homem e uma mulher. E eu gostaria de pensar com os irmãos sobre o procedimento das mulheres e também o procedimento dos maridos, baseado nessa perícope, né, nesse assunto que Pedro vai tratar hoje, que está no capítulo 3, versículos de 1 a 7. Primeiro, o procedimento das mulheres. A gente pode falar procedimento de mulheres que têm seus maridos descrentes, né? Reforçando que elas precisam testemunhar dentro do seu lar, reforçando que elas precisam ser exemplares em seu procedimento, que elas precisam evangelizar, testemunhar sem palavras, apenas pelo bom procedimento.
O nome disso é integridade. O que é a integridade? Ela ser a mesma coisa na igreja e em casa. Uma coisa que não é íntegra, a gente costuma dar o exemplo de uma substância. Por exemplo, o combustível. Você chega num posto e você pede gasolina. Alguém pode oferecer para você uma gasolina que está adulterada. Alguém pode acrescentar certa porcentagem de água, o que vai fazer que a gasolina não seja mais integralmente gasolina. Tem outra substância ali. O apóstolo está chamando as mulheres para serem íntegras, que não entre uma outra substância, senão essa submissão, que não esse bom procedimento, esse bom testemunho, para que essas mulheres se mantenham inteiras, íntegras, obedecendo à vontade do Senhor, obedecendo e seguindo o exemplo soberano de Cristo. Essas mulheres deveriam evangelizar sem palavras, apenas proceder de forma correta. Para quê? Também para ganhar o seu marido. Para que esse marido olhe o procedimento dessa esposa e ele possa, a partir desse bom exemplo, contemplar na vida dela a presença santa de Cristo. E como que Cristo ele pode transformar, como que Cristo ele pode modificar pessoas como nós, pessoas simples como nós, pessoas de carne e osso como nós. Não apenas lemos um texto da Bíblia e ficamos admirados como Deus transformou a vida daquele homem que está descrito na Bíblia, mas hoje Deus transforma. Hoje Deus ele faz maravilhas no meio de nós. Quando? Quando nós obedecemos a sua palavra. Qual é o convite do apóstolo? Mulheres, ganhem seus maridos através do vosso bom testemunho. De que forma? Sejam submissas. Uma coisa que causa muita divisão é essa insubmissão que existe. Vai causar muito atrito entre o homem e a mulher. Não está falando de uma subjugação da mulher, do marido que subjuga a mulher, mas uma mulher que se submete ao marido, assim como a igreja, ela se submete ao seu Senhor, ela se submete a Cristo. Pedro busca apresentar um modelo, um exemplo, no Antigo Testamento para as mulheres cristãs do tempo presente. Ele usa a figura de Sara. Ele traz Sara como esse exemplo de submissão. E ele vai falar que a beleza da mulher não está naquilo que ela pode colocar no seu exterior, no seu corpo, mas interiormente. A palavra que está ali é cosmos, né? A palavra cosméticos é derivada da palavra cosmos. As mulheres, quando querem se embelezar, elas usam cosméticos, né? Para corrigir alguma que elas consideram, falhas no rosto, elas usam cosméticos no cabelo e tudo mais para poder se embelezarem, para corrigir aquilo que na sua concepção não está bom. E Pedro vai usar essa palavra para o interior, aquilo que embeleza o interior de uma mulher é a sua submissão, é a sua capacidade de submeter-se. Essas mulheres elas devem esperar inteiramente em Deus, não é baseado na fidelidade que o homem possa apresentar a ela, não é no mérito do seu marido, mas esperarem em Deus. Elas devem ser incentivadas por isso, porque esperar em Deus vale muito a pena. De que forma? Em submissão. E os maridos? O procedimento dos maridos. Nesse texto, o homem é chamado a ter sabedoria no modo de tratar a sua esposa. Por quê? Porque ela é a parte mais delicada, a parte mais frágil, vamos dizer assim. Ele deve tratá-la com honra, com dignidade, muito mais quando os dois são cristãos.
E a questão da oração, muitos confundem um pouco achando que está falando que Deus não vai ouvir a oração. Né? Não é isso que está dizendo. Está dizendo, vocês perdem tanto tempo brigando um com o outro, discutindo um com o outro, que vocês não oram mais, que vocês não têm mais pedidos de oração comum, vocês não concordam mais, vocês não têm tempo para desenvolver a espiritualidade de vocês, porque vocês estão brigando em casa. Então, essa é a questão. As orações não devem ser interrompidas pelas brigas. Ao invés de nutrir mágoas e ressentimentos, nós devemos alimentar nossa vida espiritual com orações dentro da comunhão, termos desejos em comum em nossos lares, nós possamos dar as mãos e orar juntos pelo mesmo propósito, pelo mesmo objetivo. Né? De acordo com o quê? Com a palavra. Qual é o convite? A demonstrar, não é a saber, não é a conhecer esse trecho da Bíblia que fala sobre isso, mas é nós conhecermos. O versículo 7 diz, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-se com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então os homens, eles precisam olhar a mulher como essa parte mais delicada, mais sensível, não ser grosseiro com ela, não ser um ogro com ela, mas tratá-la de forma respeitosa. Qual a razão disso? Porque elas são coerdeiras com Cristo. Tá bom? Que Deus ele nos abençoe, que essa palavra nos faça refletir a partir acerca, né, dos nossos relacionamentos. Sabemos que não é fácil, mas apesar de nós, Deus age. Apesar de nós, Deus nos usa como instrumentos dele para demonstrar que vale a pena ser família, vale a pena permanecer como família, vale a pena crer nele no seio da família, vale a pena educar os nossos filhos no seio da família e à luz da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e Ele nos dê essa capacidade todos os dias, essa coragem todos os dias de evidenciarmos um procedimento correto dentro dos nossos lares. Amém.